the number of air defense systems that have not yet been delivered is significant. This is what was agreed upon, and this is what has not been fully implemented. The world has enough air defense systems to ensure that Russian terror does not have results. And I urge you to be more active in this work with us on air defense, and we have already started operating F-16s. Thank you for the support, Secretary, and to you partners, and they strike down missiles and drones. They are very efficient, but they are few. We are very ready to produce more of our own weapons right here in Ukraine. We are ready to work with you on joint production. This includes drones, missiles, and other weapons that have proven themselves in combat and can strengthen your men and women in the defense forces after this war. To achieve this, we need funding. We are ready to quickly produce everything that will help us bring this war to an end. Foi assim que Vladimir Zelensky reclamou mais uma vez diante seus parceiros ocidentais sobre a falta de armamentos para a defesa da Ucrânia dos ataques da Rússia. Prestem bem atenção que o tipo de armamento que Zelensky mais pediu foram justamente meios para a guerra no espaço aéreo, ou seja, sistemas antiaéreos e aeronaves de combate para, principalmente, abater mísseis e drones russos. A reclamação de Zelensky parece ser estranha se formos comparar com a cronologia dos eventos ligados ao conflito armado. Isso porque Zelensky sempre pede mais sistemas de defesa antiaérea, justamente quando os russos afirmam e mostram em imagens que estão destruindo os sistemas Patriot e outros entregues aos ucranianos. O interessante disso é que os ucranianos negam a destruição destes armamentos, ou pelo menos se calam diante das declarações russas. Nas redes sociais, muitos canais que abordam o conflito unilateralmente, mostrando a abordagem oficial do governo ucraniano, dizem que, na verdade, os russos estão destruindo maquetes. Mas se são maquetes, então por que os ucranianos voltaram a pedir mais armamento antiaéreo? Será que os verdadeiros, de fato, não se perderam? A mesma história se repete com os sistemas de artilharia HIMARS. Desde que eles foram prometidos para a Ucrânia, muitos blogueiros, alguns inclusive conhecidos aqui no segmento do YouTube brasileiro, prometeram milagres, fazendo declarações de que alguns poucos HIMARS seriam o suficiente para derrotar todo o exército russo. Mas a verdade é muito diferente do que tais declarações afirmam, e os russos estão quase diariamente destruindo sistemas HIMARS ucranianos que operam principalmente na região de Sumy, fronteiriça com a região de Kursk. Como a situação em torno de Kursk também não melhora para a Ucrânia, tendo as forças russas agora avançado já nas cercanias de Sudzha, os líderes ocidentais, principalmente europeus, estão literalmente forçando a barra para que o coletivo de países da OTAN concorde com uma coisa: permitir que ucranianos utilizem mísseis de longo alcance para atingir alvos bem no interior da Rússia. We allocated at least 10 million euros in our budget for investing into a long-range capabilities of Ukraine. We are ready to join and be one of the leaders of a coalition for long-range capabilities development in Ukraine. And of course, waiting for I announced it also in the meeting, and we are ready to for forming the coalition together with our allies. Por outro lado, ainda muita discussão, medo e incertezas sobre aprovar coletivamente ou não tal tipo de ajuda para a Ucrânia. Ou seja, permitir que Kiev utilize mísseis de longo alcance para atingir a infraestrutura no interior do território da Rússia. Até o momento, não há evidências de que os ataques já realizados pela Ucrânia tenham conseguido parar a economia ou o esforço de guerra russo. Pelo contrário, como mostrei para vocês na semana passada, o exército russo continua seguindo em frente com seu plano de tomar por completo toda a região de Donbass, pondo agora em risco de derrota total
as unidades militares ucranianas nas cidades de Ugledar e Pakrovsk. E nada do que os ucranianos receberam dos países da OTAN, seja financiamento, armamento, informações de satélite, reconhecimento ou espionagem, foi o suficiente para parar o avanço russo aqui, nem mesmo no que diz respeito à ofensiva de Kiev, na região de Kursk. No final de semana, Giorgia Meloni, premier italiana, se encontrou com Zelensky. A Itália atualmente está na liderança do G7, grupo de países do qual os Estados Unidos também fazem parte. De acordo com a imprensa italiana, no encontro, Zelensky insistiu para Meloni convencer os Estados Unidos a fornecerem mais unidades do sistema Patriot à Ucrânia. Por sua vez, a italiana, falando já publicamente, defendeu sua posição de apoio à Ucrânia. Penso che sull'Ucraina non dobbiamo mollare. E lo dico con estrema chiarezza e lo dico anche sapendo che chiaramente c'è un'opinione pubblica che è spaventata, preoccupata legittimamente e giustamente dalla guerra. Io non penso affatto che il destino del conflitto in Ucraina sia così segnato. Penso che dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle trappole della propaganda russa. A declaração de Meloni acabou sendo uma arma para a alfinetada de Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia. Vocês viram que Meloni fez um discurso antirrusso e a favor da Ucrânia. Mas Borrell insinuou que a posição de Meloni era hipócrita, já que a Itália não aprova o uso de armas de longo alcance contra o interior do território russo. Europe is in danger, and people look at me saying danger, which dangers? Now it's quite clear which are the dangers. We have the colonial power of Russia attacking Ukraine, and I just have to say that I agree a lot with 100% with President Meloni today. She has been very clear. But by the way, why Italy doesn't allow Ukraine to use the arms they supply in order to target the Russian bases inside Russian territory? Nice words, but it would be much better if we allow Ukraine to defend itself efficiently. Depois, ao explanar melhor sua visão, Borrell demonstrou claramente que, na sua concepção, a Europa estaria em perigo existencial porque a Rússia se impõe como concorrente, ou melhor dizendo, como força desafiadora aos interesses europeus, até mesmo fora da Europa. So we have the Russian challenge. Russia is an existential threat for us. Then we have the problem of Africa. We have lost ground in Africa. When I came to Brussels, we were in the Sahelian countries. We are no longer there. The war rages from the Atlantic to the Red Sea. There is a ring of Russian and Turkish Navy bases in the Libyan coast. I'm saying that. Russian and Turkish Navy bases in the Libyan coast, not a single Navy base from the European Union, and it is just in front of the Italian coast. A julgar pelas palavras de Borrell, o conflito na Ucrânia não é um mero embate entre russos e ucranianos, mas um capítulo de todo um contexto de competição entre a Rússia e o Ocidente, onde a Ucrânia se tornou um mero instrumento de Bruxelas. E aí a gente entende melhor que o conflito não é bem aquilo que nos mostram na TV. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no Gazeta do Mundo, deixe também o seu like e não se esqueça de acionar o sininho para você não perder as notificações de novos vídeos que saem aqui no canal, porque aqui eu falo e também mostro. Obrigado pelos comentários de vocês e as suas reações. Até o próximo encontro, pessoal.